Essa igualdade assegura que, na diversidade de crenças e práticas religiosas, todo cidadão tenha garantidos os seus direitos. Essa garantia é necessária para a pacificação de conflitos e, sobretudo, para a manutenção dos direitos das minorias, essencial para a disseminação de uma cultura de paz e de respeito às diferentes crenças. Livre no domínio espiritual e garantido pelo poder das leis, o homem se torna verdadeiramente livre ao abrigo dos excessos dos poderosos, como pregava Lacordaire. Lembrando que Lacordaire era um monge que escreveu isso nos anos 1600, a versão que eu tenho é de 1925, transcrito por Chocarne. O primeiro caráter do espírito moderno é o amor a essa igualdade repartida que nós chamamos de igualdade civil. Essa igualdade civil que requer que o padrão de regularidade seja aplicado imparcialmente a quem a lei iguala e diferentemente a quem desiguala, ou seja, tratar de forma igual os iguais e de forma diferenciada os desiguais, sendo as distribuições desiguais correspondentes a diferenças relevantes. É o que hoje a gente chamaria de discriminação positiva. Quando você trata, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência física, dá a ela, não são privilégios, o Estado dá a ela formas de compensação para que ela se iguale a quem não tem aquelas características. Então, quando se dá uma vaga para um deficiente maior do que a vaga para quem não é deficiente, está permitindo que ele tenha uma vida mais próxima do que a gente chamaria normal, ao ter direito de estacionar e conseguir descer do carro. Porque abrir a porta de um carro e sentar numa cadeira é bem mais complicado se a vaga tiver mais ou menos 30 ou 40 centímetros. E quando nós temos o total uso das pernas, a gente encolhe a barriga, sai de ladinho e passa. Imagina tentar fazer isso com uma cadeira de roda. Então, eu não estou dando um privilégio ao deficiente. Eu estou permitindo que ele leve uma vida mais próxima de quem não tem aquela deficiência. Então, é nesse momento que se tem as distribuições desiguais de acordo com as relevâncias dessas diferenças. E é interessante, inclusive, que a gente lembre que o Brasil é signatário de uma série de acordos internacionais, série de documentos que são emitidos por ONU ou por Unesco, que uma vez ratificados pelo Congresso Nacional passam a ter valor de lei, e o Brasil é signatário da declaração que fala sobre a questão das minorias religiosas, fala sobre a proteção dos direitos das crianças. Inclusive, existem itens nesses documentos onde dizem que é obrigação do Estado fornecer educação religiosa para aquelas crianças que estão sob sua responsabilidade, se os seus responsáveis o desejarem, ou na falta deles, os seus tutores legais. Então, uma criança num orfanato, se ela é muçulmana e ela foi para um orfanato ou para um abrigo nesse momento, e as pessoas que são responsáveis por ela gostariam que ela continuasse a ser muçulmana, diz a lei que é obrigação do Estado proporcionar a ela essa religião. E deveria, inclusive, haver a preocupação de, ao se colocar essa criança numa família, que se respeitasse a religião dela de origem. E nós também ignoramos isso. Criança adotada é folha em branco. Criança adotada não tem história, não tem religião, não tem cultura, não tem nada. O Estado deveria, por lei, se ocupar disso. São princípios garantidos pela laicidade: a liberdade de ter crença religiosa ou não, de praticar uma religião caso o indivíduo tenha essa crença religiosa, de trocar de religião, de não ser perseguido nem ofendido por práticas ostentatórias de outras religiões, aos familiares de decidirem pela educação religiosa ou não de seus descendentes menores, para que essa educação religiosa não se choque com suas convicções, respeitando-as, de não ser discriminado por outros indivíduos, organizações ou mesmo pelo serviço público em função das suas crenças. Então, todos esses direitos são garantidos pela laicidade. No censo de 2000 foram citados ao menos 35 pertencimentos ou práticas religiosas. Esses estão literalmente lá no censo onde apresentam as religiões. Se considerarmos que cada categoria inclui em outras,
todas as demais mencionadas nos dados recolhidos, mas de baixa frequência estatística, além das não determinadas, veremos como o pluralismo religioso se faz presente no país, obrigando o Estado a protegê-lo, mas ao mesmo tempo mantendo-se à margem dos fatos religiosos, sob pena de macular a pureza do princípio da igualdade religiosa. Só para vocês terem uma ideia, se nós formos ver esses pertencimentos, nós temos Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Brasileira, não, Igreja Católica Brasileira, aí nós vamos ter protestantes tradicionais, protestantes de missão, então é um número imenso de denominações, que eu peguei, quando eu digo 35 denominações, católicos, protestantes, e aí dentro desses protestantes os tradicionais, depois os pentecostais. Vocês imaginam, vocês olhando o censo, vocês vão ver que são 2 páginas de pertencimentos diferentes, em tipos de possibilidades de religiões. Se a liberdade de consciência passou no país do estágio da tolerância à laicidade do Estado, deveu-se a um processo histórico longo e conflituoso, mesmo sem ter passado pelo que o Rui Barbosa chama a fúria sanguinária do modelo francês. Porque, literalmente, na França, derrubou-se muito sangue em nome da liberdade entre o Estado e a Igreja. Quem acompanha a vida das congregações religiosas, num determinado momento, todos os religiosos foram presos, os que não foram presos fugiram para a Bélgica ou fugiram para a Holanda, diversas congregações religiosas foram extintas, pessoas mortas na guilhotina, sem maiores explicações, pelo simples fato de que elas se declaravam publicamente católicos. Padres que foram mortos simplesmente porque eles se recusaram a fazer o chamado juramento civil, em que eles diziam que eles obedeciam ao Estado e não ao Papa. E uma série de outras arbitrariedades que foram cometidas simplesmente porque a pessoa se declarava católico. E o que vai acontecer? Você tem logo após o período da Revolução Francesa, um período que vai ser chamado terror, então todo esse lema bonito da igualdade, liberdade e fraternidade acaba em sangue. Então é liberdade para os iguais, igualdade entre os iguais e fraternidade entre os irmãos. Os outros, guilhotina neles. E a igreja lá sobreviveu às escondidas. A Igreja Católica, ela sobreviveu realmente na clandestinidade. Existem inúmeras congregações que tiveram perdas enormes em número de pessoas nesse período. O que não aconteceu aqui no Brasil. Nunca houve uma perseguição à Igreja Católica no Brasil. Como o Mariano falou mais cedo, aos cultos do povo de santo, Umbanda, Candomblé e ao Espiritismo, houve uma perseguição em forma higienista sobre esses grupos. Isso aí vai durante também o período do regime militar, década de 60, ainda há uma perseguição e, inclusive, alguns estados não aboliram leis que obrigam que, até hoje, terreiros ou gente do povo de santo se declare nas delegacias mais próximas ou então na Secretaria de Segurança Pública. Quer dizer, culto do povo de santo ainda é um problema de segurança pública no Brasil, em alguns estados. E há algumas proibições do tipo de que crianças não podem frequentar esses cultos porque tem bebida alcoólica. E aí o próprio pessoal do povo de santo pergunta, e na Igreja Católica não tem o vinho? As próprias crianças na comunhão não mergulham a hóstia no vinho? Você está dando álcool a menores de idade, publicamente fotografa e coloca na internet e coloca em jornais. E as crianças do povo de santo não vão ingerir essas bebidas. A mesma coisa, os rituais, a maior parte dos rituais do povo de santo é feito durante a noite, durante a madrugada, até porque houve toda uma perseguição a eles. Mas não tem missa do galo, que está cheia de criança, não tem nenhuma série de atividades da Igreja Católica à noite. Então, há ainda hoje uma diversidade de tratamento no Brasil, que não é a diversidade para atender a diversidade das religiões, mas realmente no sentido de discriminação ainda. A garantia do respeito às diversas religiões deve punir os delitos de injúria e de difamação, a blasfêmia e todos os atos que perturbem a ordem pública e a discriminação. A questão dos feriados religiosos e símbolos religiosos, que eu voltei, já que parece que é uma coisa que é mais ou menos constante, eu estou ouvindo em todas as palestras e ouvindo as perguntas ontem.
A presença de 6 feriados religiosos dentre os 14 listados pela Portaria 735/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que divulga os feriados nacionais e pontos facultativos para o Serviço Público Federal, causa polêmica entre os que os consideram discriminatórios ou não, levando em conta a laicidade do Estado. Os defensores da manutenção apontam que apenas 4 desses 14 feriados, 4 desses dias dedicados à religião só são feriados, os outros são chamados pontos facultativos. O que embute na ideia da gente, ponto facultativo e não trabalho é a mesma coisa, mas legalmente não. Ninguém é impedido de trabalhar no dia de ponto facultativo. Dentre esses 4, 2, a Paixão de Cristo e o Natal, adquiriram na atualidade mais um caráter comercial do que de práticas religiosas. Páscoa hoje é muito mais venda de ovinhos e chocolates, e festa, e feriados. Você já, em janeiro já está lá, feriado da Semana Santa, passeio para tal lugar, excursão para tal lugar, aproveite, vai à Europa, vai ao Nordeste, vai aqui, feriado da Semana Santa. Então é muito mais comercial hoje do que efetivamente religioso. Quantos católicos fazem o jejum durante a Semana Santa? Tudo bem, a gente faz jejum para se entupir de chocolate no domingo. Para isso a gente tem que comprar chocolate, ou seja, é comercial. Natal a mesma coisa. Hoje Natal é muito mais festa no comércio, tanto que você vê grandes shoppings sem religião que colocam presépios dentro do próprio shopping. E que as pessoas vão lá e dizem, ah, que lindo, tira minha foto aqui com esse cara. Eu não sei nem quem é, mas ele está bonitinho aqui. Ele não olha o presépio como um símbolo religioso, ele olha como uma decoração, uma alegoria que está ali presente no shopping. O dia de finados, sendo dedicado aos mortos, não poderia ser considerado exclusivamente cristão, mas dia dedicado à homenagem a todos os antepassados do cidadão, sem necessariamente vinculação religiosa. Grande parte da população brasileira vai aos cemitérios no dia de finados, não porque é um dia católico, mas como acaba sendo uma espécie de aniversário único para todos os nossos mortos da família. Então, na véspera, você vê famílias limpando túmulos, você vê famílias organizando, o cemitério está impecavelmente limpo, e você vai ver pessoas de todas as religiões indo visitar aos mortos. Inclusive, você vê alguns cultos que não fazem a referência ao morto, como espíritas, por exemplo, que consideram que não é o corpo que é importante, e você vai ver espíritas também no cemitério. Por quê? Porque acaba se tornando muito mais uma prática social do que uma prática religiosa. Restaria apenas o feriado referente à padroeira do Brasil. Então, desses 4 feriados religiosos, sobra a padroeira do Brasil. Mas associado no Brasil ao Dia da Criança, porque novamente vende-se muito mais brinquedo para o 12 de outubro do que passagem para Nossa Senhora Aparecida ou pessoas indo às missas que comemoram a padroeira do Brasil. Então, seria novamente questionável. Os que alegam que essa distinção fere a laicidade do Estado apresentam argumentos como a inexistência de feriados relativos a outras crenças ou práticas religiosas, o que a gente já falou aqui que não é inteiramente verdade, porque nós temos diversos feriados regionais, além da obrigatoriedade de compensação de dias de trabalho pelos servidores públicos referente aos dias de guarda, que é a expressão que a lei usa, condicionados ainda à autorização prévia dos superiores. Aí sim a gente pode ter uma discriminação bastante grande. Oi. Só para entender, para voltar, nesses 4 feriados que você mencionou, os defensores desse feriado, eles defendem que a configuração seja diferente ou não? Não, eles defendem... Como está os que defendem os feriados religiosos, eles vão usar o mesmo conceito, ou talvez, que a gente vai falar um pouquinho mais para o final, que alguns ministros do Supremo deram como posicionamento deles quando a questão de retirada de símbolos religiosos dos órgãos públicos. Dizer que isso é muito mais atualmente cultural do que cultual. Então, hoje eles se referem muito mais a uma cultura do povo brasileiro do que a um culto do povo brasileiro. E aí eu posso dar um exemplo para vocês. O cultural não ofenderia ninguém. Veja que no Brasil se pensa em resolver problemas baixando leis.
Se faz um decreto e se resolve o problema. Sabe-se que, na prática, a lei não resolve o problema se não houver o engajamento do próprio povo. Você tem alguns países, e aí eu falo especificamente sobre um país que eu conheci, que foi Moçambique, que logo após a sua independência se tornou um país marxista, e que o Estado determinou o fim de todas as festas católicas e nunca conseguiu acabar com a festa de Natal. E aí, por decreto, transformou a festa de Natal no Dia da Família. É feriado, não é feriado católico, não é feriado cristão, não é nada. É a festa da família. E o interessante é que eu estive lá no Natal, e na noite do 24 de dezembro, aí começa a meia-noite, que é o feriado do Dia da Família, tem missas em todos os lugares. Quem é católico entra na missa, quem não é católico fica do lado de fora esperando o resto da família que está dentro da igreja sair. E quando termina a missa, todo mundo sai e todo mundo comemora junto o Dia da Família. É claro que eu não vi em nenhum local presépios, a não ser dentro da própria Igreja Católica, você não vê presépios em públicos, e mesmo árvores de Natal. Agora elas começam a aparecer muito mais por uma influência dos seriados europeus e americanos e as novelas brasileiras, do que efetivamente por uma prática do povo, até porque não tem pinheiro lá. No mesmo caso aqui do Brasil, nós botamos pinheiro e aquele algodãozinho para fazer neve, sem ter neve no Brasil. Mas acaba sendo muito mais uma tradição que, aliás, não é uma tradição católica. Certo? Então a gente entraria na questão do cultual e do cultural. E o que eles alegam é que hoje esses feriados não são mais feriados cultuais, não são mais feriados religiosos, eles acabam se tornando uma prática do brasileiro. Inclusive, como eu citei ontem aqui, já ao final, quando haviam poucos de vocês, veja que é interessante, ponto facultativo não quer dizer que ninguém é obrigado a fazer feriado. Quantos de vocês gostariam de trabalhar no dia de Natal, no dia de Ano Novo, na Páscoa? Ninguém. Porque se não fosse isso, só os católicos deveriam ter feriado nesses dias. Mas todo mundo faz feriado nesses dias, não importa a religião. Então hoje é muito mais cultural. É a defesa que essas pessoas fazem. Agora, é necessário, como eu disse para vocês, que a gente observe esse artigo 3º aqui, dessa mesma portaria, que eu citei para vocês, que é de dezembro de 2010. Ele diz o seguinte: os dias de guarda dos credos e religiões não relacionados nessa portaria, e ele não relaciona nenhum, mas ele só relaciona os feriados católicos, então fica embutida a ideia de que todo mundo que não é católico são esses não mencionados, poderão ser compensados na forma do aciso 2º do artigo 44 da Lei nº 8.112, de 1990, desde que previamente autorizado pelo responsável pela unidade administrativa de exercício do servidor. Esse artigo da Lei 8.112, ele diz que se um funcionário tiver algum tipo de restrição religiosa e ele não pode trabalhar num determinado dia, ele deverá compensar esse dia de trabalho num outro dia que seria um dia dele de repouso. Então, eu não posso trabalhar nas sextas-feiras à noite, não posso dar aula sexta-feira de noite, eu sou professora, porque a minha religião não permite. Isso não me impede, por exemplo, se a universidade me mandar dar aula todos os outros dias à noite, inclusive uma carga horária maior do que legalmente seria permitido durante o dia, porque eu estou cumprindo essa determinação de repor o tempo parado. Repor esse tempo que eu não trabalho. Então, o muçulmano, durante o Ramadã, ou no dia que se festeja que ele não pudesse ir ao trabalho, ele poderia compensar esse dia num outro dia. Em compensação, o chefe pode exigir que ele cumpra no 12 de outubro, no 25 de dezembro, nesses dias que são feriados católicos, já que ele não tem. E aí é o problema. Desde que previamente autorizado pelo responsável pela unidade administrativa de exercício do servidor. E nós já acompanhamos casos em que servidor público federal. Eu estou falando especificamente de uma lei do servidor público federal. Porque é a área que eu realmente trabalho, eu não tenho um domínio da legislação de todas as categorias. O grande problema, a gente já enfrentou isso, é você ter... Nosso maior problema normalmente são com chefes evangélicos. Ele só libera evangélicos. Todas as outras religiões que são proscritas, que são demoníacos e etc., não merecem ter
esse acordo do chefe. Então, realmente se torna arbitrário. Se eu disser que eu não vou trabalhar porque eu vou ao batizado do meu filho, se o meu chefe disser, sinto muito, batizado não é razão para você mudar o dia, mude o dia do batizado, porque eu não tenho responsabilidade nenhuma. O chefe tem o direito. Então, aí você novamente pode ter a discriminação. Então, esse é um ponto que a gente tem que realmente discutir, porque a religião do chefe pode intervir. E o chefe não precisa alegar, por exemplo, que o batizado do meu filho não é algo importante. Ele pode dizer, eu não posso dispensar hoje, porque nós temos um trabalho enorme para fazer, e que se você for dispensado hoje, vai atrapalhar todo o serviço. Eu sei que é por uma questão religiosa, mas não tem nada escrito que é por uma questão religiosa. Eu não posso sequer recorrer. É questão de trabalho, porque é de acordo com a necessidade da unidade a qual eu estou vinculada. Então, acaba dando margem novamente a uma possibilidade de discriminação aí.